Está em 2 Crônicas 20. Fala da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. É uma palavra que eu gosto muito. E diz a Bíblia que essa palavra, ela só consta no livro de 2 Crônicas. Ela não foi trazida por nenhum outro. E diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já está Hazazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro aos também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão estará a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vim à terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão. Eis que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e sabemos que não sabemos nós o que fazer. Nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matania, levita, filho dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor. Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa.
Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o exército, que vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram esbatados. Somente esse, até aqui, e depois agora, no versículo 25 diz: Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia, juntaram-se no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até ao dia. Essa palavra é uma palavra não só de promessa, mas também de encorajamento. Palavra que todos nós, sempre que ouvimos e lemos, sempre nos traz algo novo, uma reflexão daquilo que Deus tem para nós. E daquilo que aconteceu no passado e também acontece no nosso presente. Porque nós somos postos em situações de guerra o tempo todo. E aqui, como o cronista relata, ele diz que havia uma coalizão de forças de Moabe, de Amon e também do Monte Seir, né? Que eram os habitantes da Transjordânia, que hoje se fala. E esses habitantes vieram a peleja contra Josafá. E Josafá soube disso. E quando ele soube que uma grande multidão vinha contra ele. E ele estava em Engedi, que é uma região de oásis que ficava do lado oeste do Mar Morto. E o rei Josafá, quando ouviu isso, nós temos, quando estamos diante de uma grande peleja que vem contra nós, contra a nossa família, contra algo que para nós é importante, ou que nos atinge de alguma maneira, ou de um parente querido, ou a nossa igreja, enfim, o nosso trabalho, nós ficamos como Josafá. E a palavra de Deus diz, a primeira coisa que veio sobre Josafá no versículo 3 foi o medo. Josafá teve medo. Por que medo? Porque nós, seres humanos, quando somos postos à prova, quando passamos por situações difíceis, nós temos medo. Muitas vezes esse medo é a primeira coisa que nos sobrevive. E o medo sempre nos paralisa e nos impede de pensar coerentemente para entender as maravilhas que ele tem e pode fazer diante de nós e em nós. Mas a palavra do Senhor também vem dizendo que não só o medo veio sobre Jó, mesmo o momento que ele teve medo e que ele ficou paralisado, atônito, diante daquela grande, ele também se pôs a buscar ao Senhor. Então, essa é uma segunda característica que nós precisamos adquirir diante das situações do nosso dia a dia. Quando as situações difíceis acontecem, e aconteceram não só com Josafá, não só com Daniel, e com tantos outros homens, né, da Bíblia. Ao mesmo tempo que vem o medo, todos esses homens da Bíblia, eles se põem diante de Deus, se põem a buscar ao Senhor, para se prostrar diante do nosso Deus. E a palavra de Deus diz que
A terceira coisa que Josafá fez de maneira muito sábia é há guerras que não se vencem apenas com oração, mas há guerras que somente com oração e jejum que nós podemos vencer, sair vencedores dessas batalhas. Então, Josafá preparou todo um jejum sobre Judá, como rei de Judá, e ele convocou o povo, e ele pediu socorro a quem deveria pedir, que é ao Senhor dos Exércitos. Ele pediu socorro ao Senhor no versículo 4. E de todas as ele havia convocado e vieram as pessoas de Judá, todas as para buscar junto com ele ao Senhor. Que lição isso nos traz? Que nós não podemos buscar sozinhos as coisas. Nós temos que convocar os nossos irmãos para estarem ombreados conosco nas situações difíceis. Quando nós pretendemos alguma coisa, conquistar alguma coisa, pretendemos obter vitórias nas situações, nós temos que convocar os nossos irmãos. Na Anamel não é diferente. Quando eu tenho certeza que quando a nossa presidente tem as situações, ela convoca a direção da Anamel, dar sabedoria do alto. Vamos nos colocar diante do Senhor, vamos jejuar e vamos pedir socorro a quem pode nos socorrer. Amém. Então, o versículo 6 fala que inicia-se uma grande oração de Josafá. Na verdade, uma oração linda que ele entoa ao Senhor e pôs-se de pé. Isso é muito importante. No meio da guerra, tem atitudes que são de joelhos e tem atitudes que exigem uma posição, como quando o irmão aqui, quando estava iniciando aqui a sua fala, o irmão Magno, ele diz, há situações que é para calar, situações que é para agir, porque o omitir também é condenado. O omitir é perigoso. Quando ele iniciou aqui, chegando na reunião de hoje, né? Quando nós estávamos nos momentos informais. E, de fato, é isso, meu irmão. Josafá, ele pôs-se em pé e iniciou uma grande oração ao Senhor, onde ele diz, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Aí ele está invocando Deus e dizendo quem ele representa. Ele é Deus de nossos pais. Nós estamos buscando Deus de Abraão, de Isaac, com Daniel, que é com os nossos pais e que é conosco. Quem é esse Deus? O que ele representa e quem é ele na nossa história? Porventura tu não és Deus dos céus? Há uma autoridade incontestável. Ele simplesmente é Deus sobre todas as coisas, é Deus nos céus, onde tudo foi criado e a partir dele tudo aconteceu. E Josafá vem dizendo mais, ele vem entoando um verdadeiro cântico ao Senhor. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Ele reconhece o domínio absoluto do nosso Criador sobre todas as nações. Tudo que há acima dos céus e embaixo da terra. Há um domínio que pertence a Deus, o Todo-Poderoso Deus. E ele diz mais, não é da tua mão está a força e o poder. É preciso que nós reconheçamos quem é o nosso Deus. Não é qualquer Deus, é o único e soberano Deus, que na sua a força e poder, a soberania de Deus. Ele invoca a soberania de Deus. E não há quem te possa resistir. Ele reconhece a supremacia do nosso. Ao reconhecer tudo isso, que é como deve ser a nossa oração, de primeiro e reconhecer, dizer quem é Deus para nós, de dizer quem ele representa, quem domina
situação e aonde está a nossa confiança? Nas mãos de quem é a decisão e de quem nós dependemos. No versículo 7, Josafá, então, diz que Deus lançou fora daquelas terras todos os outros moradores e entregou nas mãos do povo de Israel. Ele deu aos amigos de Abraão aquela terra, para que eles habitassem e edificassem. E por isso eles fizeram o quê? Um santuário. Portanto, é necessário que nós reconheçamos a posição que Deus tem nas nossas vidas e entregamos para Ele a direção dela. Nós façamos para Ele um santuário e ergamos altares em obediência a Ele. No versículo 9, Josafá nos ensina algo que muitas vezes, quando nós estamos no meio do vale, no meio das tempestades, às vezes esquecemos, ou às vezes dizemos, não, mas isso aqui é muito grande, eu já ganhei uma batalha, mas como essa eu ainda não enfrentei. E Josafá diz, se algum mal nos quer, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti. A lição que nós temos com esse texto e que nos é trazida é qualquer mal, não importa o que vem sobre a nossa casa, sobre o nosso país, sobre a nossa parentela, sobre o mundo, sobre as novas ideologias, sobre o que se está pregando, sobre o que se está impondo ao povo como um todo. Não importa. Tudo o que acontecer, nós devemos colocar diante do Senhor, nos apresentar diante do nosso Deus e clamar, porque da nossa angústia Ele vai nos ouvir e nos livrará. E nós temos então aí uma promessa de que o Senhor não nos abandona. Ele, mesmo em silêncio, ele nos ouve e ele nos dará livramento. Essa é a promessa do Senhor para os filhos. Não só como fez com Josafá, todos os outros, ao longo da história da palavra de Deus, o Senhor faz conosco. Dia após dia, domingo após domingo, nós vemos aqui no culto da Anamel, os irmãos trazendo palavras, trazendo testemunhos de livramento, de vitória, de salvação, de cura, porque é isso que o Senhor promete para os seus filhos. Mas nós muitas vezes nos esquecemos e às vezes ficamos atônitos sem saber o que dizer ao Senhor, como buscar e tomar posse das suas promessas para as nossas vidas. Por isso é que é importante nós lembrarmos de palavras como essa. Aliás, são palavras que eu tenho como na cabeceira de cama. Versículo 11, Josafá traz uma outra lição, que eles não fizeram nada, aquele povo, pois quando eles foram libertos do Egito, da escravidão do Egito, e que eles saíram do Egito para chegar à Terra Prometida, o Senhor não permitiu que Israel invadisse, nem fizesse nada contra Amon, contra Moab, contra o monte, as pessoas do Monte Seir. Mas agora, o Senhor e Josafá disse, Senhor, e nós não fizemos nada, porque o Senhor não permitiu. E agora, eles estão vindo para nos tirar da terra que o Senhor nos deu como posse. Essa é nossa herança. E nós agora estamos aqui te dizendo, essa é nossa herança, e eles estão vindo nos tomar. Eles estão vindo nos dar a paga, se vingar da gente. E o Senhor não vai executar o teu julgamento? Quando nós falamos de executar julgamento, nós, sobretudo operadores do direito, a gente lembra de tribunal, lembra de julgamento, defendendo o réu. Sempre nós lembramos, né? E de verdade nós temos que, muitas causas, levar ao tribunal de Deus. Porque Ele é o Senhor Deus que nos julga. E nós temos um advogado
que batalha as nossas, luta por nós, advoga as nossas causas e batalha as nossas pelejas. E o Espírito Santo que está conosco, nos consolando, nos confortando, nos dando sabedoria, nos enchendo de unção e graça para atravessarmos os desertos como igreja, seja como cristãos, cada um na sua casa, na sua profissão, nas suas famílias. Mas também há um outro tipo de julgamento que é das consequências das perdas que sofremos, do mal que atravessamos, né? Porque em nós não há força para resistirmos. Diante disso, nós precisamos entender no versículo 12 que precisamos confessar a nossa pequenez, reconhecer a nossa insuficiência e invocar o Deus que tudo pode, reconhecendo que tudo vem do Senhor e dependemos dele, do nosso Criador. Tudo por ele, para ele, e dele vem todas as coisas. E Josafá diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Vem grande multidão contra nós. Aquela terra que Josué viu, Caleb e Josué foram mandados para lá para avistarem a terra. E uns homens viram gigantes, gigantes, e disseram: nossa, essa terra é habitada por gigantes. E outros viram a possibilidade de chegar lá e habitar, porque a terra era boa, a terra produzia bons frutos. Como estão os nossos olhos? Aonde está a nossa visão? Aonde está a nossa confiança e a nossa fé? Aqui Josafá disse: os nossos olhos estão postos em ti. É no Senhor Deus dos exércitos, nós confiamos em ti. Josafá declarou: Senhor, nós estamos contigo. Nós não sabemos o que fazer, mas acreditamos em ti. Então, lá no versículo 14, que é a lição que vem para nós, é que veio o Espírito, eles começaram a buscar o Senhor, estavam todos reunidos, como aqui hoje nós estamos reunidos, como corpo de Cristo, nesse culto da Anamel. Mas veio o Espírito do Senhor sobre aquele povo, assim como vem sobre nós. E disse: não temais, nem vos assusteis, povos da Anamel, cristãos da Anamel, povo de propriedade do Senhor. Não tenham medo dessa grande multidão. A peleja não é vossa, é do Senhor dos Exércitos. Vocês não têm que pelejar. E o versículo 17 vem dizendo que há pelejas que nós temos que ficar parados, calados, silentes, mas, ainda que silentes, tomar posição. Há pelejas que nós temos que marchar e ir como exército, marchando, tomando coragem, indo à frente. Há outras que a gente ganha sem pelejar, porque o Senhor é que batalha. E aqui o Senhor disse, né, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e disse: ó, rei Josafá, olha o que diz o Senhor, não temais nem vos assusteis. Ele ali foi usado como profeta, como boca de Deus sobre aquele povo. E diz: a peleja não é vossa, mas de Deus. E amanhã vocês vão descer contra eles, descer a ladeira, vão encontrá-los no vale, no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Mas vocês não vão pelejar, vocês não terão que pelejar, só tomai posição. Como cristãos, temos que tomar posição na nossa casa, na vida secular, na nossa igreja, no nosso trabalho, nos desafios do dia a dia. Temos que tomar posição como nação, sem admitir que determinadas situações sejam colocadas e batalhas sejam vencidas, aliás,
pegar batalhas como perdidas, mas sempre declarar com a nossa boca, com a nossa palavra, de que elas serão vencidas, que virá salvamento sobre nós. Tomar posição, meus irmãos, às vezes é marchar, como eu disse, e às vezes é ficar parados, mas sempre prostrados diante do Senhor, buscando ao Senhor e vendo o salvamento que o Senhor haverá de nos dar. Não podemos temer, nem nos assustar, porque quando somos tomados pelo medo, nós ficamos sem reação, nós não temos condições de pensar a melhor decisão, de nos compenetrar, de ouvir a voz que verdadeiramente vem de Deus. Muitas vezes vem outras vozes, muitas vezes vem cegos para nos guiar, porque ficamos cegos diante do medo. Muitas vezes, quando temos medo, nós não conseguimos discernir qual é a voz do Senhor, qual é a instrução que Ele está nos dando. Não conseguimos ouvir a voz do verdadeiro Deus. Não conseguimos nos concentrar, porque esse medo nos paralisa e nos aterroriza, que nós não conseguimos estar discernindo qual é a voz realmente do Senhor. Mas nós precisamos colocar o nosso rosto em terra, em atitude de rendição, de humilhação, diante do Todo-Poderoso Deus, e crer que o Senhor está conosco. Nessa batalha, meus irmãos, o interessante é que Josafá ouviu a voz de Deus e obedeceu à voz do profeta. E disse, ele não determinou que o exército fosse à frente, mas que à frente do exército fossem cantores, vestidos com vestimentas, marchando e louvando. E a Bíblia fala que à medida que eles foram cantando, rendendo graças ao Senhor, louvando e cantando as misericórdias do Senhor e louvores a Deus, o Senhor colocou emboscadas contra o Monte Seir. E eles vieram uns contra os outros e então foram desbaratados. Quando o povo de Judá foi olhar de cima do monte, que eles viram foram corpos mortos, e eles foram lá recolher os despojos. A Bíblia fala que eles passaram 3 dias, imagina, 3 dias saqueando, porque os despojos eram muitas riquezas em abundância e objetos preciosos, que eles levaram 3 dias e levaram o que puderam, porque não conseguiram nem levar tudo. Levaram o dia, porque era muito, e no 4º dia, eles louvaram ao Senhor. Não esqueçamos com essa lição de que nas nossas batalhas nós ainda iremos levar os despojos. E não esqueçamos de dar graças, render ações de graças ao Senhor. Aquele lugar foi como Vale da Bênção. Eles declararam aquele lugar o Vale da Bênção. E a partir de então, o terror foi tomado contra os inimigos de Israel. Todos eles diziam, não podemos pelejar. Vocês viram o que o Senhor fez contra os inimigos de Israel? Nós nunca mais faremos nada contra o rei Josafá. E a Bíblia relata, então, que o reino de Josafá teve paz e repouso por todos os lados. É essa palavra que eu quero trazer sobre todos os membros da Anamel, sobre todos os irmãos que ouvem esse culto nessa tarde. O Senhor sobre nós, paz e repouso de todos os lados. Se nós ouvirmos a sua voz, clamarmos a Ele, o Senhor trará livramento sobre nós. O Senhor trará as vitórias e os despojos. É isso que o Senhor tem para os seus filhos. Precisamos apenas tomar posse, porque essa herança Ele já nos deu quando morreu na cruz por nós. Amém. Que assim seja conosco todos os dias. Que busquemos ao Deus de Josafá, o Deus que deu vitórias e trouxe paz. Em nome de